E ao anjo da igreja de Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. Engraçado que lá na frente tem uma igreja que era rica, mas Jesus disse que ela era pobre. Ou seja, a igreja que tinha muito poder aquisitivo, que é a igreja de Laodiceia, se não me engano, que estava abastada, tinha poder financeiro, ela era pobre diante de Deus. Mas a igreja que era pobrezinha, que era Esmirna, Jesus está dizendo que ela era rica diante de Deus. Amém? Amém. Conheça as tuas obras de tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Opa, mais uma coisa ruim. Olha o que estava no meio da igreja, se fazendo passar por igreja. Um grupinho de pessoas que Jesus chama de sinagoga de Satanás. Eles se diziam judeus, mas não eram judeus. Eles eram falsos judeus. Eles eram falsos judeus. Eles se diziam judeus, mas não eram. Mas eram sinagoga de Satanás. Então quer dizer que Satanás, ele tinha uma sinagoga, tinha um grupo de pessoas que serviam a ele e ficavam blasfemando. E Jesus está dizendo, eu conheço a blasfêmia desses que se dizem judeus e não são. O 10. Não tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Viram o que eu falei agora há pouco? O diabo não é mais poderoso que Deus, mas ele tem um certo poder. Veja que Jesus está dizendo, olha, vocês vão padecer, porque Satanás vai colocar vocês na prisão. Não era Jesus que ia jogar eles na prisão. Ia acontecer alguma artimanha de Satanás, alguma cilada de Satanás, do diabo, e que ia fazer alguns cristãos ali de Esmirna, alguns de vós, parar na prisão. E ele diz assim, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aí ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Veja que a igreja de Esmirna era uma igreja que não recebeu nenhuma repreensão. Era uma igreja que tinha pouca força financeira, era pobrezinha, sofria, estava sofrendo, com certeza estavam sofrendo até perseguições, mas Jesus não disse para ela se arrepender, para o anjo da igreja se arrepender, porque eles estavam perfeitos diante de Deus. Eles estavam perfeitos diante de Deus, então é possível. Se tem igrejas que têm problema, é possível ter uma igreja que não tem problema. Amém? Lembrando que tudo isso aqui está falando das igrejas visíveis. Jesus está falando para as igrejas que nós vemos. Ele não está falando para a igreja perfeita e invisível. Está falando para as igrejas visíveis, locais. Agora o versículo 12. A outra carta. A carta à igreja de Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, contra eles batalharei contra a espada da minha boca. Viram só o que estava acontecendo lá na igreja de Pérgamo? Tinha pessoas lá que estavam ensinando coisas que acabavam levando os cristãos a praticar a idolatria e a fornicação. E ainda tinha os nicolaítas. E Jesus disse que odeia as obras deles. E Jesus está dizendo, se não se arrepender, eu vou vir e eu vou batalhar com a espada da minha boca. Ou seja, um juízo haveria de vir. Isso nos leva, meus irmãos, a pensar o seguinte.
Existem muitas coisas erradas no meio das igrejas hoje. Mas Jesus está de olho em tudo. Jesus está de olho em tudo que está acontecendo. Nada sai de diante dos olhos dele. Ele sabe de tudo que está acontecendo. E olha, ele não deixa sem castigo quem faz o mal na igreja. Ele não deixa sem castigo. Se você está na igreja e alguém te prejudicou, fica tranquilo, porque Jesus viu o castigo virá. Compreendeu? Pastor, eu estava na igreja e fui prejudicado, ou prejudicado. Não precisa você largar Jesus, parar de buscar Jesus, não, porque ele viu tudo. Ele tem que cuidar de você. E não é porque ele permitiu acontecer certas coisas ruins que ele concorda com aquilo.